Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Pavor na chácara. Meu nome é Ronaldo Almeida Nogueira, tenho 57 anos, moro em São Domingos do Araguaia, estado do Pará, e o que eu vou relatar agora aconteceu em 2023 com a minha filha Débora Rairana, de 30 anos, em nossa chácara que fica a 24 quilômetros nos arredores da nossa cidade. Toda sexta-feira, após estarmos livres do trabalho pela tardinha, costumamos ir toda a família passar o final de semana nessa chácara. Nesse dia, no mês de julho, minha filha Débora saiu mais cedo do trabalho e resolveu ir em sua moto sozinha antes do restante da família para ir agilizando a limpeza da casa e providenciar o jantar. A casa é pequena e simples, dividida em uma cozinha e 2 quartos, todos um ao lado do outro, com uma varanda em frente de fora a fora, onde tem vários armadores de ferro para as redes. A cozinha fica à esquerda e o quarto onde dormimos eu e minha esposa no meio, entre a cozinha e o segundo quarto. Ao finalizar a faxina e aprontar a comida, já com aquela parte do mundo tragada pela boca da noite, Débora ligou as 2 lâmpadas da varanda, a da cozinha e a do quarto do meio, armou uma rede que fica em frente à porta da cozinha, se deitou e ficou navegando na internet pelo celular. Como até aquele momento ainda não haviam chegado o restante do povo e já estava completamente escuro, ela desligou a lâmpada da cozinha e do quarto, deixando as da varanda acesas e ligando 2 lâmpadas que ficam no meio do terreno em frente à casa. Depois, ela foi para o quarto, fechou a porta, a deixando trancada somente no trinco, e então se deitou na cama de casal, ficando ali ainda com o celular ligado. Passados alguns minutos, ela ouviu o rangido dos armadores da rede que ela deixou armada na varanda, como se alguém estivesse se deitando nela, e logo o rangido tomou o ritmo de vai e vem, em um balançado intermitente. Sabendo que estava sozinha ali e não ouvindo nenhum ruído de qualquer veículo ou de alguém a pé que denunciasse a chegada de alguma pessoa, ela abandonou o celular sobre o colchão, aguçou os ouvidos e continuou ouvindo alguém a se balançar na rede lá fora. Logo o rangido dos armadores mudaram daquele ritmo para o ruído de alguém saindo da rede. Depois ela ouviu passos em direção à porta, ouviu o clique do interruptor que fica na cozinha, desligando as 2 lâmpadas da varanda, deixando o quarto em uma leve penumbra de luz das lâmpadas do terreno que entrava pelas frestas da porta, o que possibilitava enxergar o vulto das coisas se movendo ali dentro. Aqueles passos de alguém descalço pararam em frente ao quarto e ela, olhando pela fresta debaixo da porta, pôde ver a sombra de alguém chegando e em seguida ela ouviu o barulho do trinco que começou a girar abrindo a porta lentamente enquanto um vulto de uma mulher entrou, destacado pela claridade que vinha da luz do terreno. Aquele vulto se postou ao lado dos pés da cama, exalando um cheiro horrível de coisa podre. Já completamente aterrorizada diante daquele evento misterioso, ela se embrulhou completamente com o lençol, rezando todas as preces que lhe vinham à mente. Mas, de repente, ela sentiu o lençol ser puxado com violência e atirado para um canto do quarto. Ela se sentou na cama para em seguida tentar se levantar e sair às pressas dali, ao mesmo tempo em que o vulto se pôs de 4 na beirada do colchão e andou em direção à cabeceira, para logo deitar-se de bruços, virando-se para o seu lado, com os cabelos cobrindo o rosto. Ela sentiu aquela coisa segurar-lhe firmemente por um dos pulsos com uma mão gelada, antes que ela pudesse se levantar para correr e fugir daquela cena estarrecedora.
Nessas circunstâncias, completamente tomada de terror, ela fez uma força extrema para se levantar, socando aquela mão fria, e quando ela viu seu braço livre da força que lhe mantinha presa, ela ouviu um tenebroso gemido de dor daquela coisa macabra. Ela conseguiu então sair correndo do quarto, porém ainda sentindo aquele aperto de mão gelado em seu pulso. Ela correu a toda velocidade em busca de socorro na direção da casa vizinha, cerca de 400 metros, onde moravam seus avós maternos. Chegando na casa dos avós, ela passou pela varanda, entrou na sala e se deixou cair sobre um sofá. Os avós, que estavam jantando, saíram da mesa rapidamente e se aproximaram perguntando o que havia acontecido. Só depois de um bom tempo e de ter lhe dado de beber água com açúcar, é que Débora conseguiu relatar o acontecido. Enquanto isso, eles ouviram o ruído dos 2 veículos que vinham chegando com o resto da família. Eles pararam ali, como era de costume, todas as vezes que vinham chegando ou saindo da chácara. Todos ficaram impressionados depois de ouvirem aquela história. Quando todos chegaram na casa algum tempo depois, constataram que tudo estava normal, exceto por todas as luzes estarem apagadas, exceto as 2 que ficavam no meio do terreno. Eles também encontraram o lençol atirado para um canto do quarto e o resquício de mau cheiro de alguma coisa podre que só se extinguiu de vez após uma semana. Depois disso, Débora nunca mais quis dormir naquela chácara, mesmo acompanhada de toda a família. Ela só vai aos domingos pela manhã, quando toda a família já está lá reunida, e ela faz questão de voltar no mesmo dia, antes do anoitecer. Muito obrigado por contar a minha história, Luciano, e um grande abraço a todos. Marquinhos. Boa noite, saudações a todos do canal. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi quando eu trabalhei um tempo em uma pequena cidade quase no finalzinho do Rio Grande do Sul, bem próximo da fronteira com o Uruguai. Eu fiz amizade com uma senhora que tinha um restaurante onde eu costumava comer. Eu não me lembro bem dos assuntos que conversávamos, mas em um certo momento ela me contou uma história de que a filha dela, que tinha cerca de 5 anos na época, tinha um amigo imaginário. A casa onde elas viviam ficava perto de um pequeno riacho que passava por trás. A mãe sempre notava que a menina parecia estar brincando com alguém, mas como os vizinhos tinham crianças, ela pensava que era alguma delas. Até que um dia, ao se esconder atrás de uma cortina, a mãe lhe perguntou: "O que você está fazendo?" E a menina respondeu: "Eu estou me escondendo do Marquinhos." "E quem é esse Marquinhos?" perguntou a mãe. A menina então explicou de uma forma muito natural que Marquinhos era um amigo com quem ela sempre brincava. Isso intrigou a mãe, pois ela conhecia todos os vizinhos e nenhum deles tinha um filho com esse nome. Ao perguntar onde ele morava, a menina respondeu: "Atrás do riacho. Ele sempre quer que eu vá até lá, mas eu digo a ele que eu tenho medo." Luciano, os dias passaram e uma tarde, depois de fechar o restaurante e chegar em casa, a mãe percebeu que a menina não estava lá dentro. Ela chamou por todos os lados, saiu para o pátio do restaurante que ficava na frente da casa, mas não a viu. Ela caminhou até o final do terreno e, perto do riacho, viu a filha se dirigindo para lá. Ela a chamou, mas como não teve resposta, ela conta que correu até ela. Depois de alcançá-la, ela perguntou o que ela estava fazendo ali. A menina disse que o Marquinhos a havia levado até ali e que ele tinha corrido até o riacho, atravessado e a estava chamando para o outro lado. A mãe, obviamente assustada, disse à menina para não mais brincar com ele. No entanto,
a parte mais arrepiante dessa história ocorreu em seguida. Luciano, a senhora me contou que ao caminharem de volta para casa, entre a grama alta, encontraram uma pequena cruz de metal. Elas se aproximaram, afastaram a grama e viram que a cruz tinha uma placa com o nome Marcos gravado. Ao perguntar aos vizinhos mais antigos, elas souberam que muitos anos antes, uma família que morava próxima tinha um filho chamado Marcos, que tentou atravessar o riacho e se afogou. Ao saber disso, a senhora decidiu deixar a casa e alugar outra em outro lugar, muito impressionada com a história e o que aconteceu com a sua filha. Eu mudei de emprego e cidade e nunca mais soube delas. Mas, sinceramente, eu espero que o Marquinhos não as tenha seguido, escondido no porta-malas. A gárgula na janela. Boa noite, Luciano inscritos. Espero que estejam todos bem. Essa história me foi relatada pela minha irmã. Certa madrugada, ela sentiu uma sede intensa e antes de ir até a cozinha, ela aproveitou para ir ao banheiro. Quando ela já estava na cozinha bebendo água, ela subitamente ouviu um barulho vindo da varanda de casa. Ela pensou que eram os gatos brigando e aguardou um momento, mas o ruído persistiu. Então, quando ela virou para olhar pela janela, ela viu uma sombra grande e negra do lado de fora, encostada na cerca da nossa casa, com os olhos vermelhos, brilhando muito. Ela disse que tomou um susto tão grande que quase deixou o copo cair no chão. Ela se aproximou lentamente da porta da cozinha que dava para a varanda. Ao chegar lá, ela pôde ver a sombra com mais nitidez e a descreveu como uma ave bem grande, semelhante a uma espécie de gárgula, pois mesmo agachada, era possível perceber que o ser era muito grande. Ao se sentir descoberto, o ser virou-se para ela com o rosto horripilante. Minha irmã apenas conseguiu se virar e correr para a cama onde se abrigou, enquanto ouvia o ser bater suas grandes asas para se afastar. É curioso porque, aqui em nossa cidade, muitas pessoas relatam encontros com esse ser enorme de asas gigantescas. Luciano, eu também gostaria de aproveitar para compartilhar outra experiência que, ao meu ver, não está relacionada a essa experiência que a minha irmã passou. Minha mãe conta que quando eu era apenas um bebê, eles alugaram uma casa que era muito bonita. Um dia, enquanto ela lavava a louça, ela sentiu a necessidade de verificar a minha cama. Era cedo, mas devido à estrutura da casa, alguns quartos ficavam bastante escuros. Ela conta que, ao abrir a cortina do quarto, ela viu uma silhueta alta aos pés do meu berço me observando atentamente. Quando essa sombra percebeu a presença da minha mãe, ela se abaixou. Minha mãe ficou irritada e perguntou quem estava ali. Acendeu a luz rapidamente, mas não havia ninguém lá. Vale ressaltar que, após esse incidente, eventos estranhos começaram a acontecer na casa. Os cachorros do nada começavam a uivar muito. Mas o pior foi quando uma noite, perto da janela onde meus pais dormiam, eles ouviram um lamento horrível de uma mulher. No entanto, isso não terminou aí, pois no dia seguinte eles conseguiram ouvir o mesmo gemido, mas agora no banheiro. Em outra ocasião, um vulto foi visto novamente nos pés da minha cama. Minha mãe conta que desta vez, ao se sentir surpreendida, a coisa se escondeu debaixo da minha cama. Nesse momento, minha mãe pensou que poderia ser o nosso cachorrinho que se escondeu, mas ao procurá-lo, ela sentiu um arrepio quando o encontrou dormindo no quintal. Desde então, nessa casa que nunca havia tido problemas com umidade,
começaram a surgir goteiras por toda a parte. Meus pais decidiram se mudar de lá e nunca mais tivemos nenhum tipo de problema. Luciano, estas são algumas experiências paranormais que vivemos em minha família. Eu espero que você e os inscritos as tenham achado interessantes. Um abraço e muito obrigado a todos. Os entalhadores malditos. Luciano, meu amigo, saudações a você e a todos aí do Brasil. Mais uma vez eu estou aqui com outra história, uma lenda da minha amada cidade de Coimbra, aqui em Portugal. Isso aconteceu há cerca de 60 anos atrás, aqui mesmo na minha cidade. Essa história tem sido contada desde então e, na verdade, trata-se mais de uma lenda. Uma história que eu não tenho como comprovar ser verdadeira, porque, obviamente, eu não estava lá quando ela aconteceu. Mas, como dizem os antigos, todo boato tem um fundo de verdade. Então eu vou contar como se deu o nascimento dessa lenda, e você e os inscritos do canal tirem suas conclusões. Tudo começa nesse pequeno vilarejo na esquina do cemitério. Conta-se que havia uma espécie de oficina onde vários entalhadores trabalhavam. Eram homens cujo ofício era trabalhar com madeira e construir móveis com ela, especialmente cruzes, caixões, anjos e muitas outras imagens e objetos relacionados à figura sombria, que é um cemitério. Tudo que podia ser colocado nas sepulturas e além, eles faziam lá. Dizem que eram 6 os amigos que trabalhavam lá, mas também se comenta que nos sábados e domingos eles não trabalhavam, pois saíam para jogar dominó e tomar vinho com vários amigos da cidade. Também se comenta que eles procuravam mulheres, e vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, a história conta que um dos entalhadores se envolveu com uma senhora casada. No entanto, o marido da dama descobriu, e é claro que ficou furioso ao ponto de querer tirar a vida do homem. Uma noite, ele começou a beber, e dizem que bebeu tanto que, ao amanhecer, ele estava decidido a tirar a vida daquele homem que havia roubado a sua amada mulher. Ele saiu daquele lugar de vícios e dirigiu-se ao cemitério para confrontar o entalhador. Quando chegou à esquina, viu ele e seus colegas trabalhando em uma mesa ao ar livre, finalizando os detalhes da porta principal do cemitério. Movido pelos ciúmes e pela bebida, ele acelerou o carro e, sem piedade, atropelou os entalhadores, tirando-lhes a vida. Assim, ele obteve sua vingança. Mas isso não ficou por aí, pois dizem que o fantasma do entalhador que saía com sua mulher começou a assombrar esse homem, não o deixando em paz. Até que, lamentavelmente, ele atentou contra sua própria vida, pendurando-se na árvore que fica na outra esquina do cemitério. Desde esse dia, conta-se que à noite é possível ouvir nos arredores do cemitério as vozes desses homens trabalhando, ou, como dizem aqui em minha cidade, os entalhadores malditos. Se você os ouvir e não rezar um Pai Nosso, conta a história que eles o perseguirão e lançarão seus martelos até que consigam levá-lo com eles. Quero dizer que, por precaução, sempre que eu passava próximo desse cemitério, mesmo sem nunca ouvir nada, eu rezava. E não apenas isso, em muitas ocasiões, muitas pessoas contam tê-los visto trabalhando em um canto próximo da entrada principal, onde dizem que se você se aproximar para vê-los mais claramente nesse cantinho, você poderá ver 6 homens com a pele rasgada, rostos macilentos e deteriorados, que de vez em quando lamentam, gritam
e com uma voz cavernosa e horrível, pedem socorro e seus gritos ecoam por todo lugar. Eu deixo aqui o convite a todos os amigos aí do Brasil que tiverem coragem para se aventurarem a ir lá e rezar um Pai Nosso para as almas daqueles pobres entalhadores cujas almas ainda permanecem por lá, naquele antigo cemitério esquecido pelo tempo. Muito obrigado, amigo Luciano. Sorte e sucesso a todos.